Opa, opa, pessoal do Bava, quem fala é o canal do primeiro ano. E hoje eu tô aqui com o Ezequiel. Opa, quem fala é Ezequiel do Bava. E hoje eu tô aqui com a professora Pamela. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Professora, o que você acha no quesito esporte do Bava? Tem algum esporte que você acha que o Bava não joga muito bem? Tá em falta? Olha, que tá em falta, na verdade, é a estrutura, né? E daí não depende muito da gente, depende muito mais do nosso patrão. Vontade eu vejo bastante, né? Se a gente for falar de esporte mesmo, para ter esporte na sala tem que ter turma de treinamento, né? A escola podendo ter turma de treinamento, aí dá pra gente conseguir ver se tem realmente algum esporte que a escola precisa, porque ela precisa de todos. Porque para treinar precisa de treinamento. A aula em si, quando a gente dá na escola, é mais o conhecimento didático. Para treinar e conseguir ver isso, a gente precisa da turma de treinamento. Então eu não tenho uma posição para você sobre qual que precisa mais ou que precisa menos, porque a gente não tem esse grupo, né? Nós estamos ainda dando um pontapé inicial. Eu entrei na escola no passado, do ano passado para cá, eu posso dizer o que nós já estamos em avanço, não o que está em falta, então o que nós estamos em avanço, que eu vejo no futsal muito boa vontade das pessoas de participar, mas eu não vejo muito na parte de treinar. Este ano me surpreendeu bastante o grupo que se interessou pelo basquetebol, tanto o pessoal da manhã quanto da tarde. Algumas pessoas às quais eu dou aula da tarde se interessaram um pouco pelo voleibol. Então eu imagino que daqui a alguns anos essa leva de pessoas que estão interessadas e que permanecerão na escola consigam criar um bom grupo esportista daqui. A gente conseguindo trabalhar fora da escola, dentro da escola, e cada um por si, porque é muito difícil a gente dar uma precisão do que não é o que está ruim, é o que já está bom que a gente pode melhorar, tá? Ah, e tem que lembrar também que alguns jogos já aconteceram, né? Foi o futsal, o basquete e teve mais algum? Não, ainda não. Futsal foi masculino e feminino e basquete foi o masculino. Ainda faltam alguns ainda. Falta atletismo. Eu não sei se formou o time de handebol, mas ainda faltam alguns jogos, sim. O pessoal do ensino médio vai terminar os jogos aí em torno de, agora do finalzinho, metade de maio, para final de maio já finaliza o jogo do pessoal do ensino médio. Da metade de maio para o final de junho vai estar aí o jogo do pessoal da tarde, né? Que a gente fala que é o mirim daí, que são os menores. Aí vai ter jogo então até próximo a julho, vai ter ainda, tá? Professora, você acha que o Bava tem alguma chance de vencer algum torneio, campeonato? Este ano não, porque como eu bem disse anteriormente, né? A estrutura que a gente falta aqui em relação às outras escolas às quais a gente está competindo, que tem algumas já tem estrutura física, e também a estrutura da cidade, a qual permite com que os alunos consigam treinar fora da escola. Aqueles que não têm outras obrigações, a gente consegue perceber uma diferença muito grande, né? As nossas crianças daqui, por exemplo, eu percebo que elas têm mais dificuldade de conseguir apoio técnico de treino fora da escola, que é o que não ocorre nas outras, né? Tem escolas aqui em Bertioga, por exemplo, que são os nossos maiores concorrentes, que eles já têm esse hábito e já têm um professor há muito tempo, e quando você está ali, você consegue fazer com que algumas coisas criem vida, né? Que ela inicie e permaneça. Eu estou aqui, vai fazer, esse é o segundo ano que eu tô, eu imagino que o ano que vem a gente já tem alguma chance, caso dê tudo certo em relação à estrutura, aos treinos, e não só em si a boa vontade, né? Depende de bastante coisa. Mas este ano mesmo, eu tô sendo bem sincera, o pessoal que treina, que tá junto com a gente, também já tem bastante essa ideia de que nós estamos indo lá para competir conosco mesmo. Da onde nós estamos para onde nós queremos ir. Porque não dá para você falar de um grupo que já faz há muito tempo para um grupo que está começando agora, né? Tem um caminho muito longo, né? Então, isso aí. Sobre os interclasses, você tem acesso a sobre datas ou não foi falado ainda? Não, o interclasse eu ainda não tenho informação. Normalmente porque eu tô aqui o segundo ano, né? O coordenador que faz esse intermeio, né? É mais uma pegada pedagógica com o coordenador. Eu acredito que ele vai ter mais informações. Provavelmente, se tiver, será aí no final do ano, né? Eu não sei se será possível fazer agora no meio do ano,
Mas provavelmente no final do ano terá, mas o coordenador vai ter mais informações. Vai ser só futsal ou vai ter outros esportes também? Eu gostaria que tivesse mais esporte, mas aí, como eu disse, né, tudo depende da gestão daí, tá? Qual esporte você vê e que provavelmente vai vir pro Bava no futuro? O basquete, porque o ano passado que eu cheguei aqui, a nossa escola não tinha tabela, e no início do ano, a qual nós estávamos aí com as turmas de educação física, a nossa proposta do segundo ano que estamos trabalhando zoonoses tropicais, e a proposta que nós estamos trabalhando com o segundo ano também sobre práticas de lutas corporais, que são as nossas heranças culturais, um dos nossos planos é fazer o nosso mutirão coletivo na quadra, né? Para que a gente consiga fazer com que o nosso espaço esportivo tenha mais estrutura física. E esse ano nós agregamos aí com outros professores que de maneira voluntária conseguiram já dar o pontapé de colocar a tabela, né, fixa lá. Havíamos conseguido colocar os aros de bicicleta como uma prévia, né? E com o apoio dos alunos, com o apoio da gestão e com o apoio aí que a gente teve de juntar dinheiro, conseguimos comprar o aro da bicicleta, não, o aro do basquete oficial, que eu pretendo até a semana que vem a gente já tá instalado. Então eu acredito que o basquete vai dar uma boa animada na galera, porque a gente está conseguindo ter estrutura física, né? Estamos conseguindo ter uma estrutura boa. E eu acredito que o voleibol também, viu? A gente tá aí com alguns alunos animados. E o futebol, que sempre tá aí, o pessoal tá bem animado. Vamos ver se o atletismo vai surgir com um interesse maior depois que a gente for pro campeonato do GESP, né? Que o atletismo também vai. Aí vamos ver, a gente tendo essa chance, o pessoal gostando, a gente consegue tentar fazer algo no nosso espaço físico da escola para que a gente consiga progredir com essas atividades, né? É importante. Você acha que existe falta de interesse nos alunos quando estudam esporte? Sim. O que eu não posso te responder que eu não sei é o que causa essa desmotivação, né? Porque a gente imagina assim, se não está legal e eu não estou achando bom, o que eu estou fazendo de diferente? E é muito mais uma reclamação de eu não ter, porque quando eu tenho eu não quero fazer. Até mesmo pela realidade a qual nós estamos vivendo hoje, na turma que eu tenho de educação física, por exemplo, de manhã, que são os 2 segundos anos. Na quadra em si, quando nós estávamos tendo aula de educação física, em algumas atividades a quais eu propus logo no início do ano, houve muita resistência. Aí essa resistência pode ser ou pela autoestima, da relação do seu emocional, a relação do que eu tenho como prioridade hoje, e se esquece que na escola vem buscar o conhecimento acadêmico e não só o social. E, independendo da proposta ou do dia ou do interesse, você vê a prática em si de uma atividade, seja física ou de uma atividade esportiva, né? Porque na escola, você não vem aqui aprender um esporte, você não vem ser atleta, você vem ser um cidadão integral. E ser um cidadão integral é você conseguir separar a diferença entre o esporte de alto nível para atividade física, exercício físico para a minha vida e para a minha saúde. A minha proposta aqui é fazer com que as pessoas consigam entender. Eu tenho vontade, se eu tenho vontade, eu preciso colocá-la em prática. Ninguém consegue colocar algo em prática por você. Não tem. Isso é uma coisa impossível de se fazer. Então, o que fica a nós? Buscar outras estratégias, você vai tentando. Você fala uma vez, você fala outra, tanto que, por exemplo, agora, houve-se muita reclamação que nós perdemos a nossa aula presencial, estamos tendo as aulas online. As aulas online estão às 3 semanas aí, 3 até 4 semanas, e hoje, por exemplo, que eu estava na aula, eu estava sozinha. Aí, se realmente havia reclamação de que não estava tendo, se o que eu tenho eu não estou indo atrás, de onde que tá vindo essa falta de vontade, né? Você fala assim, o que eu tenho pra hoje é isso, então eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu desisti? Por que eu tô desistindo? Eu tô utilizando crenças de adultos que já estão com crenças desanimadoras e acaba que eu não procuro resolver, né? Eu vejo um problema, porque a gente vê a conversa que nós estamos tendo aqui, eu digo pra você, a falta da estrutura. Porém, a estrutura pessoal tá aqui, o professor ele tá aqui. Mas não tem esse retorno, né? E quando tem a estrutura,
não tem a outra parte. Aí esse meio caminho não tem o que falar, né? Aí é a vida de cada um, as escolhas são de cada um. Eu tô aqui para transmitir o conhecimento acadêmico, conhecimento socioemocional. Como que o aluno vai interpretar e como ele vai lidar no dia a dia dele, só ele vai conseguir responder para você, tá bom? Só ele. E para encerrar, um aluno perguntou se você gosta da sua profissão e se sempre foi o seu sonho ser professora de educação física. Ser a professora de educação física, em específico, não. Mas eu sempre gostei do ato de ensinar. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre... Eu posso dizer que a empatia foi uma coisa que eu consegui observar desde cedo. De se eu não conseguir, eu vejo o colega não conseguindo e procurar passar aquilo que eu aprendi para aquela pessoa, para que ela também aprenda rapidamente e que a gente consiga ficar brincando, trocando ideia. E a minha questão sempre foi, quando eu fiz a minha escolha de profissão, sempre foi a respeito do que eu posso fazer para ajudar o nosso planeta ou o nosso mundo em relação ao que a gente percebe das coisas erradas que a gente já vê e sabe que tá. Racismo, desigualdade social, feminicídio, o patriarcado, o sexismo, a homofobia. Para mim, quando eu me imaginei enquanto pessoa, enquanto sujeito, o que é que para mim, eu vejo que dá? Então, a primeira coisa que veio na minha mente foi assim, eu preciso conhecer a ideia da história, né? Como que ela surgiu? Então, o meu primeiro interesse havia sido ser professora de história. Só que como eu tinha muita dificuldade de leitura, eu imaginava que não ia ser pra mim. Então, eu fiquei naquela coisa, tipo... Eu acho que eu não vou conseguir absorver tudo isso de informação, mas porque eu escutava algumas verdades que eram mentiras, como se eu não absorvesse informação. E depois você descobre que você consegue absorver informação, sim. E quando você pensa em qualidade de vida, eu sempre imaginei que para isso você precisa saber lidar com o seu corpo. Aí foi daí que meu foco foi para a educação física. Então a minha primeira formação, eu me formei em educação física, licenciatura que era para dar aula em escola, com essa ideia de você transmitir o conhecimento para que cada pessoa tenha a sua vida de maneira saudável, feliz e longa. Dentro desse tempo em que eu trabalho no estado, que são 10 anos, eu aproveitei e fiz faculdade de pedagogia também, então eu sou professora pedagoga, educadora. E há 2 anos atrás eu também fiz outra faculdade, tenho mais uma formação e me formei em ciências, então eu também dou aula de ciências e biologia. Aí ficou a história, né, que eu falei que meu início todo foi, ser professora de história. Acabou que a história não ficou a minha profissão, mas ela ficou o meu hobby. Não fiz faculdade de história, mas eu leio muita coisa de livros e literatura e a respeito do que fica aí da nossa vontade, né? Então, o meu interesse pessoal em relação à história me ajuda demais na minha profissão. E vou falar pra você, minha profissão, ela é maravilhosa, eu a amo. Todas as profissões têm dificuldade e se qualquer coisa a qual você se propõe a fazer, você faz o seu melhor, acabou. É para isso que serve, é para isso que a gente tá aqui. Não é porque a falta disso ou aquilo outro, não. Infelizmente, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de leitura para que se modifique a situação a qual está errada, né? E para isso todo mundo precisa colocar em prática, né? Quem sabe em menos tempo do que a gente imagina isso ocorra, né? Eu tenho esperança porque tá fácil, tá aí, né? É simples, não precisa mais matar ou morrer. A gente precisa só ler. Ler e conhecer. É isso aí. Agora a pergunta mais difícil de todas, que todos os professores têm dificuldade de responder. Vamos ver. Uma música. Uma música? Eu vou falar a música que eu passei hoje para os meus alunos e ontem para os alunos de educação física. Essa música, quem canta é uma banda que se chama Mato Seco. O nome da música é Interesses Caros. Você achou que o pessoal tinha dificuldade de falar que essa foi na ponta da língua, Interesses Caros, do Mato Seco. Essa música é 10. Eu passei ela hoje e ontem para os alunos de educação física que é uma música que ela traz uma reflexão do nosso mundo contemporâneo, que é o mundo que a gente vive hoje, né? Então, espero que vocês gostem aí, legal. Então, aos sons de Interesses Caros, eu me despeço. Muito obrigado, Zaquiel. Obrigado, professora.
E é isso. Tchau. Não precisamos da sua hipocrisia, não precisamos ouvir e ver mentiras. Por que nos tratam assim? Por que nos tratam assim? Não está certo o jeito que nos levam, não está certo como nos governam e como fazem pouco de mim e como tratam tantos assim. Tratos feitos por tratantes que tratam o